7 anos de fartura. Ele guardou cada um deles como se já soubesse o que vinha depois. Você já ganhou um dinheiro extra, um bônus, o 13º, um mês melhor de freela, e prometeu para si mesmo que dessa vez ia sobrar? E mesmo assim, no fim do mês, o extra já tinha derretido no meio das contas normais. Não teve gasto absurdo, não teve compra por impulso enorme, só foi escorrendo, um pouco aqui, um pouco ali, até sumir. De novo. Isso não é falta de vontade. Você tenta guardar, genuinamente tenta, e mesmo quando parece que vai sobrar alguma coisa, no fim, nunca sobra. É como se o dinheiro extra já nascesse com destino marcado para desaparecer. Existe um texto na Bíblia que descreve o comportamento exatamente oposto a esse, e não é sorte, não é força de vontade. É uma decisão tomada num momento específico, antes do dinheiro virar saldo disponível para gastar. O primeiro verso já muda uma coisa concreta, mostra que o problema nunca foi falta de disciplina. Foi o momento errado de decidir. Ainda não vou contar o mecanismo inteiro. Primeiro, precisa ver o aviso que deu início a tudo. Gênesis, capítulo 41, versículos 29 e 30. Vêm 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Esse aviso vem de um sonho que o próprio rei do Egito teve, e que ninguém no palácio sabia decifrar, até chamarem um prisioneiro estrangeiro chamado José para dar a leitura. 7 anos bons vindo primeiro. 7 anos ruins vindo logo atrás. E nenhum aviso além desse. Repara no que esse aviso estabelece: a fartura tinha prazo marcado para acabar, e o aviso chegou durante ela, não depois que a fome já tinha começado. Só que um aviso sozinho não guarda nada. Falta ver a decisão que José tomou com ele, o plano que transformou um sonho em comida suficiente para 7 anos inteiros. E antes de ver esse plano, vale ver esse mesmo problema, dinheiro extra que escorre, funcionando bem mais perto de você, na sua própria conta, no mês em que sobra alguma coisa. Você já deve ter passado por isso, ou visto de perto. Alguém recebe uma grana extra, um bico que pagou bem, uma restituição de imposto, uma comissão maior naquele mês, e fica empolgado, pensando agora eu guardo. Só que o dinheiro cai na mesma conta de sempre, junto com o salário. E, sem nenhuma decisão tomada antes, ele se mistura com o resto, vira jantar fora, vira parcela adiantada, vira só dessa vez repetido 3 ou 4 vezes, até sumir dentro do próprio mês. Já aconteceu de você receber um dinheiro a mais, e no fim do mês, nem lembrar direito onde foi parar? Imagina o Marcos. Ele é designer freelancer, num mês bom, fatura R$ 1.800 a mais que o normal. Fica feliz, promete guardar. Só que o valor cai na mesma conta corrente de todo dia, e, sem decisão nenhuma tomada antes de ele chegar, some em pedaços pequenos, um pedido de comida aqui, uma compra ali, um boleto adiantado. No fim do mês, sobram R$ 40. O problema do Marcos nunca foi não ter dinheiro extra. Foi nunca decidir, antes dele cair na conta, o que fazer com aquilo. Guarda esse padrão do Marcos, porque é exatamente esse problema que José resolve a seguir, só que numa escala que sustentou um país inteiro por 7 anos. Gênesis, capítulo 41, versículos 34 a 36. Faça isto, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem,
Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Repara que José não fica só no aviso. Ele transforma o aviso num plano com 3 peças, alguém responsável, os administradores, uma regra fixa de quanto separar, a quinta parte, ou seja, 1/5 da produção, e um lugar certo para guardar, antes que a fartura acabasse. A decisão inteira acontece durante os 7 anos bons. Nenhuma parte dela espera a fome chegar para ser tomada. Só que esse número faz uma pergunta acender na hora. 20% é um conselho para sua vida também. Não é vale uma ressalva importante aqui, esse quinto não é uma recomendação bíblica de quanto você deveria guardar do seu salário. É imposto de Estado, decretado por um rei, cobrado sobre a produção de um país inteiro, não é taxa pessoal de poupança. O que atravessa os séculos até você não é um número 20%. É a lógica por trás dele, a decisão só existe enquanto existe sobra. Quando a sobra vira falta, guardar mais já não é mais opção, só resta gastar o que já tinha sido guardado antes. Mas o número que prova que o plano funcionou de verdade é ainda mais impressionante do que a regra em si. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Gênesis 41, versículo 49. Tanto trigo que o próprio texto desiste de contar. E, 7 anos depois, quando a fome realmente chegou, José abriu os depósitos e vendeu mantimento aos próprios egípcios, é o que Gênesis 41, versículo 56 registra. A fartura, sozinha, teria sido esquecida, exatamente como o sonho já tinha avisado. O que sobrou foi só a parte que alguém decidiu guardar antes de precisar. Provérbios repete essa mesma lógica numa escala bem menor, sem administrador de estado nenhum por trás, só um inseto, a formiga, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento, e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Provérbios 6, versículos 7 a 8. Pensa numa fruta que só dá numa certa época do ano, manga, por exemplo. Se ninguém colhe nem conserva nada durante a safra, quando a época passa, não sobra fruta até o ano seguinte. Guardar só é possível dentro da janela certa, depois que ela fecha, a decisão que faltou tomar já não pode mais ser tomada. É a mesma lógica dos 7 anos de José, numa escala bem menor. A pergunta não é quanto eu deveria guardar, é qual é a minha janela de excedente, por menor que seja, e o que eu decido fazer com ela antes que feche. E o mesmo livro nomeia, numa frase só, o que acontece com quem nunca faz essa escolha. Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Repara na palavra, devora. Não consegue guardar por acaso, por azar. É consumir o que já existia, igual ao dinheiro extra do Marcos, que não desaparece sozinho, some porque nenhuma decisão foi tomada antes dele virar saldo disponível para gastar. O que sobra disso tudo para você aplicar essa semana não pede fartura de país nenhum, só pede achar a sua própria janela, mesmo que pequena. A ideia central é essa. Você provavelmente nunca teve um problema de disciplina, teve um problema de timing. A decisão de guardar só existe enquanto existe sobra. Depois que ela vira falta, já é tarde para decidir guardar mais. Essa semana, olha para trás e identifica os seus próprios danos de fartura. O 13º, uma restituição, um mês de frela mais forte, qualquer entrada acima do seu padrão normal. E, antes desse valor cair na conta, não depois, decide por escrito um percentual fixo que vai direto para uma reserva separada, sem passar pela conta do dia a dia.
O tamanho do percentual importa menos que o momento da decisão, decidida durante a fartura, não depois que o dinheiro já virou saldo disponível. Vale uma ressalva honesta: esse princípio pressupõe algum excedente, por menor que seja. Se a sua renda hoje não fecha nem o básico, em nenhum mês do ano, o problema não é falta de disciplina, é renda insuficiente mesmo, e merece outra conversa. E sobre José, não existe registro egípcio independente que confirme essa fome específica ou o próprio José por nome, a chamada Estela da Fome, às vezes citada como prova, é de um período bem mais tardio. A lógica do texto, porém, não depende dessa confirmação. Se esse vídeo te ajudou a enxergar por que o dinheiro extra nunca sobra, deixa o like. Comenta aqui embaixo a palavra janela se você vai identificar o seu período de sobra essa semana. E se inscreve no canal, toda semana tem mais um texto antigo lido com essa mesma lupa. Que Deus abençoe a sua vida financeira.